Advogado, fazer tráfego pago sem responder claramente essas 5 perguntas que eu vou te mostrar agora vai ser jogar dinheiro fora. Agora, se você tiver uma resposta clara e objetiva para elas, sem dúvida nenhuma você vai ter uma operação muito lucrativa que vai dar um retorno alto pelo seu investimento. Eu sou Fernando Ricciardi, sou advogado há 14 anos e tenho uma operação previdenciária e trabalhista que fecha mais de um contrato por hora em média. O nosso fechamento é 100% feito com inteligência artificial e nossas operações notadamente são muito enxutas, ou seja, a gente consegue absorver uma grande demanda sem ter tanta gente assim no time. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as 5 perguntas que, se você tiver uma resposta clara para elas, você vai evitar um desperdício absurdo de tempo, dinheiro e principalmente vai evitar uma frustração absurda. Você provavelmente já viu ou até já passou pela experiência de contratar uma agência de tráfego ou tentar fazer anúncio por conta própria e pensar: caramba, só vem lead desqualificado, caramba, só vem curioso, caramba, isso aqui não vai funcionar, eu vou torrar dinheiro, talvez isso aqui não seja para mim. E na verdade, não existe uma estratégia que é para você ou que não é para você. Existe estratégia feita do jeito certo e do jeito errado. E naturalmente, se você não teve resultado, é porque fez do jeito errado, e assumir isso logo cedo vai ajudar muito a você evitar frustrações pelo caminho, a investir dinheiro em ilusões de verdade. Porque tráfego pago é uma parte da jornada, é uma peça dessa engrenagem. Então, se você adaptar todo o resto, obviamente você vai ter muito mais chance de ter resultado. A primeira pergunta que tem que ficar muito clara a resposta é qual é o produto jurídico, especificamente qual é a solução jurídica que será vendida. Produto jurídico é diferente de área. Por exemplo, no direito previdenciário, a gente tem a área de direito previdenciário. E dentro do direito previdenciário, nós temos os produtos jurídicos do salário e maternidade, planejamento previdenciário, aposentadoria do servidor público, a gente tem aposentadoria por idade, a gente tem BPC-LOAS, auxílio-doença, auxílio-acidente. Cada um desses são produtos jurídicos específicos. Se você escolher corretamente o produto jurídico, e em breve eu vou soltar um vídeo aqui no canal sobre escolha do produto jurídico, porque faz total diferença, você vai ter muito mais efetividade. Então, quando eu vou escolher o que eu vou anunciar numa operação, por exemplo, vou fazer uma operação de BPC. Eu vou escolher se eu vou fazer BPC para idosos, se eu vou fazer BPC para autistas, para pessoas que têm doenças ou deficiências, ou se eu vou fazer um BPC geral, que se qualquer dessas condições a pessoa é qualificada para mim. E ao escolher o produto jurídico, eu estou renunciando a todo o resto, porque não é porque dá dinheiro e porque funciona que eu vou vender. Ué, Fernando, mas como assim? Eu vou abrir mão de oportunidade? Não. É porque, como eu vou fazer uma operação enxuta que funciona sem eu estar o tempo todo nela, eu vou precisar criar padrões. Porque delegar é criar padrão, transferir padrão e fiscalizar o padrão sendo aplicado. E se eu não foco num produto jurídico na operação e não renuncio aos demais, naturalmente eu não vou ter padrão. E outra coisa, como meu atendimento é com o IA, eu consigo muito mais efetividade se ela souber claramente o que é um lead qualificado e o que eu devo descartar. Então, escolher o produto jurídico correto faz total diferença. Eu não tenho operações que misturam mais de um produto jurídico. Se eu tenho uma operação de BPC, eu tenho uma operação de auxílio-acidente, eu tenho uma operação de trabalhista aberto, eu tenho uma operação de trabalhista só acidente de trabalho, e isso facilita demais a minha jornada aqui, porque são times separados, são fluxos separados, o pós-venda é separado, o número de WhatsApp é separado, a campanha é separada, o perfil do Instagram é separado, e isso facilita demais porque eu tenho mais controle. Pensa o seguinte, lembra que o McDonald's parou de vender o McFish? Por que ele parou de vender o McFish? Ué, McFish não tinha demanda? Tinha, só que o Big Mac, para cada 500 Big Macs vendidos, eram pedidos apenas 2 McFish. Então eu tinha um padrão, aí me vê um McFish. Opa, como é que eu faço um McFish aqui? Então, mesmo tendo demanda, mesmo dando lucro, aquilo tirava o padrão do que mais funciona. E, na verdade, muito do teu sucesso vai estar em escolher as coisas que você não vai fazer, e não somente aquelas que vai fazer. Quando você escolhe uma coisa, você renuncia às outras e foca naquilo. Tem um livro do Gary Keller que fala muito disso, chama A Única Coisa. Mas Fernando, isso então vai fazer com que eu perca oportunidades? Pelo contrário, tem demanda abundante e recorrente o suficiente em qualquer produto jurídico que você escolher. Já tem coisa demais na internet. O seu anúncio vai performar melhor, seu conteúdo orgânico vai performar melhor, seu fechamento de contratos, o seu pós-venda e sua operação jurídica vão funcionar muito mais sem a sua participação se você focar num produto jurídico. Da porta para dentro, a gente pode vender mais coisas e a gente aplica uma estratégia chamada Sniper to Shotgun. Ou seja, da porta para fora eu miro num produto jurídico. Por exemplo, auxílio-acidente. Então eu vou lá e eu vou falar, você que sofreu um acidente a caminho do trabalho, ou voltando dele, ou no trabalho, ou desenvolveu uma doença em razão do trabalho, pode ter direito ao auxílio-acidente, tal. A pessoa vem, eu fecho o auxílio-acidente com ela,
e da porta para dentro vira shotgun, ou seja, aqui é sniper, é específico. Da porta para dentro é um tiro de cartucheira, que vai para tudo que é lado e o que pegar, pegou. Ou seja, eu fechei o auxílio acidente e depois com esse mesmo cliente da porta para dentro, sem investir mais em aquisição de contratos, ou seja, com o cliente que já está na minha base, eu oferto para ele, se couber, obviamente, outros tipos de demandas. Ação trabalhista pelo acidente de trabalho, a questão do acidente de trânsito, então uma ação de indenização por acidente de trânsito para aferir responsabilidade, ação securitária para levantar um seguro que cobre aquela questão do acidente, a sequela que ficou. Às vezes ele fez um cartão na Renner em 2019 para fazer as compras de Natal e junto desse cartão, desse crédito que ele adquiriu, veio embutido um seguro que ele está pagando lá R$8 por mês, R$10 por mês, R$20 por mês e não percebeu. E ali tem a cobertura daquela situação de saúde que ele está passando agora. Outro tipo de demanda, liberação de tratamento. Então o cara perdeu o movimento da mão, está fazendo fisioterapia no braço e aí a Unimed, que é o plano de saúde corporativo, parou de cobrir. Você pode entrar com ação contra a Unimed. Enfim, existem várias oportunidades da porta para dentro que você pode vender para o mesmo cliente. Ou seja, se você gastou R$100 para fechar o contrato e da porta para dentro você fez mais uma venda para ele, o seu custo de aquisição de cada venda foi R$50. Então você dilui o CAC, o custo de aquisição, aumenta o LTV, ou seja, o valor que esse cliente gera para você durante o tempo da relação com ele, e você aumenta a tua margem de lucro e o retorno pelo investimento. Ou seja, cada real investido na sua operação volta mais dinheiro em troca disso. É muito saudável você focar num produto e usar a estratégia Sniper to Shotgun. A segunda pergunta que você tem que ter uma resposta muito clara é qual é o fluxo de atendimento que será implementado. Existem apenas 2 fluxos de atendimento efetivos dentro da advocacia. Um fluxo em que você recepciona o lead, faz as perguntas de qualificação e convida ele para uma reunião, e na reunião entra um ser humano para fechar o contrato. Então toda a etapa de recepção, qualificação e agendamento da reunião pode ser feito 100% pela Leader Hub, que é a nossa inteligência artificial, mas da porta para dentro vai precisar de uma reunião ali, e o ser humano entrar, performar, ancorar, fazer a proposta, fechar o contrato. E isso realmente é útil, é muito imprescindível quando o fechamento de contratos envolve cobrança de honorários iniciais, o que não é típico no direito previdenciário trabalhista, por exemplo, mas pode ser na área de direito de família, no direito tributário, no direito criminal, em outras áreas e outros produtos jurídicos. Dentro do direito previdenciário existe o planejamento previdenciário, por exemplo, ou alguns tipos de aposentadoria em que existe sim a cobrança de honorários iniciais. Se tem honorários iniciais, o fluxo envolve recepcionar no WhatsApp, qualificar no WhatsApp, convidar para uma reunião e entrar um ser humano em reunião e fechar o contrato. Agora, existe um outro fluxo, o segundo fluxo aqui, que é o fluxo em que totalmente feito via WhatsApp. E é possível automatizar 100% do início da recepção do lead, a qualificação, a proposta, a geração do link do contrato, o envio desse link, a colheita da assinatura e o agendamento da reunião de pós-venda depois do fechamento de contratos. Tudo isso feito 100% pela Leader Hub também, pela inteligência artificial da Leader Hub. Ou seja, é um fluxo muito típico de salário maternidade, de BPC, de trabalhista de forma geral, de auxílio-doença, auxílio-acidente, fluxos que não envolvem cobrança de honorários iniciais. Então é muito importante ter clareza de qual é o fluxo, de acordo com se cobra ou não honorários iniciais, para o teu produto jurídico específico que você escolheu, que é a resposta da nossa primeira pergunta, e também se você vai ter quem vai fazer esse atendimento, que é a nossa terceira pergunta, ou seja, se vai ser 100% ser humano que vai recepcionar o lead, vai dividir entre SDR e Closer, SDR qualifica e Closer faz a reunião de fechamento, ou SDR qualifica e Closer faz a proposta ali no próprio WhatsApp quando não tem honorários iniciais, ou se você, toda a parte do WhatsApp pelo menos, você vai automatizar com a Leader Hub. É muito importante você ter essa clareza, tá certo? Porque isso muda o teu jogo. Não dá mais para um lead ficar te esperando das 10 da noite até 8h30 da manhã para ter uma resposta. Ele vai contratar um escritório que está atendendo com inteligência artificial e está respondendo em menos de 30 segundos. Isso é regra de mercado agora, não é exceção, e se você não se adaptar, você está escolhendo ficar fora do jogo. É tão grave quanto, por exemplo, você escolher não utilizar no seu escritório o processo eletrônico. Seu escritório não sobreviveria, principalmente se as demandas são contenciosas, e naturalmente você escolheria ficar fora do jogo. Aqui é a mesma coisa quando o assunto é fechamento de contratos. A quarta pergunta que tem que ser respondida é: quem será o responsável pelo pós-venda? O pós-venda é o setor talvez o mais importante da operação, sendo bem sincero, porque fechar contratos é o início da jornada, o pós-venda ele vai garantir que boa parte, a maior parte ou todos os contratos fechados sejam efetivamente concluídos em documentação, escopo fático, testemunhas,
e entregue esse escopo fechado, já a caixinha pronta, para o jurídico dar encaminhamento para o judiciário, enfim, propor a demanda, fazer as petições, audiências e tudo mais. Então o setor de pós-venda é crucial. No meu escritório, quem faz pós-venda não faz outra coisa. Essa pessoa ela fica encarregada 100% do tempo em fazer as reuniões logo depois que a IA fecha o contrato. Ou seja, fechou o contrato, essa reunião de pós-venda tem o objetivo de, primeiro, reafirmar a relação com o cliente para ele não desistir, para ele não achar que caiu num golpe. Então, a chamada de vídeo, que acontece até 24 horas úteis depois do fechamento e começa com a reapresentação do escritório, reafirmação dos compromissos e, principalmente, essa chamada por ficar gravada, a gente fala, olha, a senhora nos procurou ontem, contou tal situação, a gente assinou um compromisso, um contrato, e agora a gente está nessa reunião. Confirma, dona Antônia? Ela fala, confirmo. Se alguém te acusar de advocacia predatória, falando que você está captando o cliente indevidamente, se o juiz vier criar algum embaraço no processo nesse sentido, ou a parte contrária, você tem a gravação da ligação falando, ó, eu procurei vocês, o cliente confirmando isso e cai por terra qualquer argumento. Eu não deixaria de gravar essa reunião de pós-venda, aliás, eu não deixaria de fazer e de gravar, porque isso é salvaguarda jurídica para o seu escritório. Você não sabe quando o cliente vai pagar de louco e vai falar, não reconheço a assinatura em procuração, não contratei esse escritório, não lembro, e você fica ali à mercê. Então, não corra esse risco. Seja profissional, o preparo antecede o resultado. É muito importante você ter isso na sua cabeça, tá bom? É muito, muito, muito importante. É um seguro para a sua atuação profissional e para garantir a perenidade da sua advocacia. Nessa reunião também, a gente muda esse cliente do número que é feito para leads, que é para fechar o contrato, para o número que é feito para clientes. Eu mudo o workspace na Leader Hub, mando um oi para ele nesse número para cliente e informo ele, ó, agora é por ali que a gente vai conversar. E depois a gente vai para pegar documentos, tem uma metodologia específica, mas em resumo, quem vai fazer a reunião de pós-venda? Fernando, tem duas opções na mesa. Ou você vai chegar para mim e falar, Fernando, eu não tenho condições de pagar um salário de alguém exclusivamente para o pós-venda. Então é você quem vai fazer. Enquanto você não delegar, você concentra, mas tem que organizar a sua rotina para não deixar de fazer as outras coisas. As rotinas táticas, avaliação de métricas, conteúdo em rede social, enfim, verificar a conta de anúncios e outras medidas que você tem que ter na sua rotina do dia a dia. Isso é fundamental. Mas com o tempo, mirando e a operação naturalmente ganhando caixa, ganhando força financeira, você delega isso o mais cedo possível. O mais crucial dos fatores para uma operação funcionar tem a ver com você entender o atual momento dela e se adaptar. Então o escritório cresce, mas sua cabeça não muda e você mantém sem delegar uma coisa que já deveria ter delegado. É muito importante você adaptar o seu escritório da forma que a sua cabeça acompanhe no tempo. Porque senão, se você pensar com a cabeça de dono do escritório pequeno, quando o escritório já tiver um resultado maior, vai dar BO, vai perder prazo, vai acontecer algum problema muito sério, ou até mesmo o seu escritório vai ficar inviável financeiramente. Você é quem tem que mudar e se adaptar ao escritório, e não o contrário. O escritório não tem que se reduzir ao tamanho da sua cabeça. Ela tem que expandir para o nível de resultado que o seu escritório precisa ter. E essa é a maior mudança que eu tive na minha cabeça, no meu comportamento, na minha visão de negócio que trouxe o resultado que eu tenho hoje. Se você não tiver essa mudança, não há técnica ou tecnologia que vai mudar o patamar da sua advocacia. Indo para o nosso desfecho, eu vou te passar a quinta pergunta que tem que ficar muito clara a resposta e, por fim, vou te contar uma surpresa aqui que eu acho que você vai adorar. Bom, a quinta pergunta é quem vai cuidar da produção jurídica? Quem vai fazer prazo? Quem que vai fazer audiência? Quem que vai cumprir ali os prazos do judiciário, os prazos administrativos, sejam quais forem, no produto jurídico escolhido. Eu tenho por mim que ou você faz a operação ali, cumprindo o prazo, ou você administra o escritório. Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Ou você escolhe ter uma empresa com previsibilidade e lucro, ou você fica preso na operação e fica com aquela crise de alecrim dourado achando que ninguém vai fazer melhor que você. Sendo que não precisa nem ser um ser humano para fazer melhor que você. Uma inteligência artificial bem treinada já faz. Então eu tenho aqui, por mim, uma prática que, depois que eu escolho o produto jurídico, eu já abro um processo seletivo para trazer um advogado associado para tocar os casos. Isso é uma prática comum que eu tenho aqui, recomendo. Muita gente aprendeu a fazer isso comigo também e é muito satisfatório, porque essa pessoa não vai fazer outra coisa senão prazo e audiência, ela vai fazer aquilo que ela sabe melhor que você e vai dar tempo para você cuidar de fazer a operação crescer em volta dela. Então é muito importante essa divisão de tarefas. É dividir para multiplicar. Não seja mesquinho, não queira tudo para você, dividir um pouquinho vai ajudar. E se você quiser um vídeo onde eu explique sobre o processo seletivo de advogado associado, é só mandar aqui porque muita gente tem dúvidas sobre isso ou acha que não é o momento e na verdade já é, só falta método. Então comenta aqui se você quer esse tipo de conteúdo também, tá? Embora não seja o foco específico aqui do canal,
que é mais comercial, fechamento de contrato, estratégia de mercado, mas isso pode te ajudar, então você comenta aqui se você quer. Já deixa o like aqui, se inscreve no canal e, por fim, a nossa surpresa. Em agosto de 2025, a gente fundou uma empresa chamada Apex. A Apex é uma consultoria 360 para escritórios de advocacia, em que a gente tem tráfego pago, mentorias individuais, consultorias estratégicas, auditorias e o nosso prato principal. A gente implementa e te entrega, já fechando o contrato 100% no automático com inteligência artificial, operações no direito previdenciário e no direito trabalhista. Então, se você tiver interesse em saber mais sobre o nosso trabalho, até para ou já nos contratar, ou obviamente se planejar, caso ainda não faça sentido para você no seu orçamento, basta você clicar no link que está aqui embaixo da descrição, em algum lugar aqui, é só você clicar que você vai iniciar uma conversa com a gente, vai agendar uma reunião e vai entender como que a gente ajuda. Mas saiba que a gente faz, é o maior número de implementações que uma empresa já fez no país, a gente é líder de mercado, ninguém faz mais que a gente consegue te entregar um resultado maravilhoso, incluindo as campanhas de tráfego pago, a geração dos leads, o fechamento do contrato e o treinamento e acompanhamento posterior para o seu escritório. Então, dá uma olhada aí e confere que às vezes faz sentido para você. E é claro, reiterando, se inscreva aqui no canal que tem conteúdo sempre aqui para você, conteúdo útil e prático do dia a dia aqui do meu escritório e de tantos outros escritórios que a gente ajudou para te auxiliar a crescer de uma forma mais sustentável e previsível e, é claro, atingir seus resultados aí mais cedo e realizando seus sonhos. Até o próximo.